ZYT 510 93,9 Clube FM. Credibilidade e profissionalismo. Olá, bom dia pra você. Tô chegando aqui na Rádio Clube. Sou Fernando Almeida e vamos juntos até às 11. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Um ótimo dia, ótima manhã para você, você que nos ouve em todos os cantos de Brasília de Minas, nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, você nos seus carros pelas ruas da cidade, você aí no trabalho, nas suas casas, enfim, milhares e milhares de ouvintes nos acompanhando nesta manhã, muito obrigado pela audiência. A Rádio Clube FM tem o prazer de começar nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, uma série de entrevistas com os ex-prefeitos de Brasília de Minas. Essa série especial começa hoje com o ex-prefeito Paulo Antônio Antunes Lima, que administrou a cidade do ano de 1989 a 1992. Aqui presente nos nossos estúdios. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo ao Sala de Entrevista. Bom dia, Fernando. Paulo Antônio, para a gente já começar a nossa entrevista de hoje, esse bate-papo aqui até às 11 da manhã, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre como o senhor começou na carreira política. Como começou a sua campanha, como foi tudo? Falar em início de carreira política seria muita pretensão da minha parte. Quando fui candidato a prefeito em Brasília de Minas, eu fiz igual corrida de Fórmula 1. Peguei o vácuo, que é a herança política de meu pai. Eu não tinha conhecimento ainda das pessoas, não conhecia o município, e surgiu meu nome, basicamente apoiando no nome do meu pai, Dr. Antônio Pinto. Em 1986, né, que o senhor já começou a se envolver com a política, foi isso? Exato, em 86, quando filiei no PMDB. O senhor filiou ao PMDB e mais tarde filiaria ao PDC, ao não PDC, é isso? fui candidato pelo PDC. E foi candidato pelo PDC. Como que foi a campanha de 1988? Fala pra gente sobre a campanha, como foi tudo naquela época. Nós tivemos alguns problemas na campanha em 88 porque houve prorrogação de mandato. O prefeito da época, o mandato era de 4 anos e houve prorrogação por mais 2 anos. Então nós tivemos que fazer uma campanha mais longa. Então foi uma campanha basicamente de 2 anos, que na época ainda era cabível, hoje não. Hoje, cada vez mais, a campanha está diminuindo e acredito que nessa campanha de próxima nós teremos menos de 60 dias para colocar os nomes em apreciação. Paulo Antônio, o senhor ganhou com uma diferença expressiva de votos na época, né? Foram mais de 5 mil votos na frente, em torno de 5 mil votos de frente do candidato Carlinhos Cirilo naquele período, né? Como que foi essa eleição e por que essa votação expressiva? Bem, basicamente essa diferença de votos não foi porque eu era um candidato melhor do que Carlinhos. Simplesmente era uma mudança política, como acontece algumas vezes. E essa mudança política acarretou esse número expressivo de votos. Mas nós tínhamos uma candidatos à altura, tanto Carlinhos como eu, acredito que estamos aptos a administrar o município. Aquela campanha de 1989, um bordão ficou muito forte, né? O Paulo Antônio Forte uma Topa. Esse bordão, como que ele surgiu e o senhor acredita que esse bordão ajudou a campanha a crescer durante todo o período de divulgação? Bem, naquela época nós não tínhamos como fazer marketing político. E surgiu esse bordão por acaso. A pessoa que falou pela primeira vez Paulo Antônio Forte na Toba foi Carlinhos do Mucambo. Surgiu do nada e pegou, como se fosse um marketing profissional. Mas era apenas uma expressão que ele usou
casualmente e dura até hoje. Dura até hoje, né? Paulo Antônio, como que o senhor se viu, então? Um jovem, na época, que tinha um pai que tinha uma história política, não era esse político até então, como o senhor falou, que herdou, né, tudo isso que o senhor é hoje foi uma herança que o senhor diz na época do pai, mas como que o senhor viu? A primeira eleição, candidatar já direto a prefeito e eleger com uma votação expressiva, cair na boca do povo com um bordão Paulo Antônio Forte uma Topa. Isso mexeu muito com a sua cabeça na época? Foi a sua primeira eleição, né? Eu não tinha nenhuma pretensão de lidar na política. Mas, como você mesmo disse, a gente vem de uma família política. Meu avô, meu pai. E casualmente também eu entrei na política. E na época, como não tinha pretensão, eu não pretendia candidatar a vereador. E surgiu a oportunidade de candidatar a prefeito, que é uma honra para todos nós, brasileiros. E como fui bem sucedido na época como candidato a prefeito, não fui como as outras pessoas que, apesar de não ser o primeiro também, né, que candidatou a vereador para ser candidato a prefeito, Brasília de Minas tem outros nomes, como o Dr. Cassiano, o Dr. Getúlio, que foi candidato a prefeito diretamente, e outros que foram candidatos que não tiveram sucesso, que foram candidatos a vereador e depois, posteriormente, candidato a prefeito. O senhor foi eleito o prefeito mais jovem da cidade de Brasília de Minas, né? Com 30 e poucos anos naquela época? Na época eu estava com 33 anos. Acredito que fui o prefeito mais jovem de Brasília de Minas. Não consigo lembrar de um nome que tenha sido eleito mais jovem do que eu. Vou liberar os nossos contatos. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Paulo Antônio, aqui hoje ao vivo nos estúdios da Rádio Clube, pode ligar nos telefones 3231-1444, 9913-3993, pode também mandar mensagem nesse telefone da Vivo, e o telefone da TIM é o 9219-0942, você pode mandar mensagem também, e esse telefone é o WhatsApp da Rádio Clube, pode mandar a sua mensagem também pelo site da Clube, www.clube93fm.com.br. Você vai lá no canal Pedido de Música, pode escrever a sua mensagem e mandar para a gente aqui, que a gente fará a sua pergunta a Paulo Antônio Antunes Lima, que hoje está aqui ao vivo nos estúdios da Clube. Paulo Antônio, falamos de uma eleição bem sucedida, primeira eleição do senhor como candidato a prefeito, foi eleito com a votação expressiva, mas vieram também as dificuldades, né? Quais foram as primeiras dificuldades no ano de 1989, quando o senhor assumiu a gestão municipal? Bem, nós tivemos no período de 4 anos, de 89 a 92, problemas que ocorreram naquela época, com a cassação do presidente Collor, uma inflação de quase 80%, que impedia que a gente fizesse um planejamento adequado para administrar nesses 4 anos. Acredito eu que sem esses problemas nós teríamos feito uma administração bem melhor, apesar de achar que nós ainda tivemos muito sucesso. O senhor, o que o senhor acha que o senhor fez de bem para o município de Brasília de Minas naquele período? Bem, em 4 anos, nós construímos a Câmara Municipal, o Parque de Exposições, para exposições, a lavanderia comunitária do bairro Botelho, calçamentos de bairros, creches dos distritos. Nós tínhamos ainda um município de 2.605 km². Hoje é a metade, com a emancipação de Japonvá, Nova Minda, Luislândia e Campo Azul. Então nós tínhamos um município muito grande. E mesmo assim, nós conseguimos preservar todas as estradas. E acredito eu que com todas as dificuldades,
com a ajuda de todas as pessoas que participaram da administração, nós ainda conseguimos sair muito bem. Agora, Paulo, o senhor falou em coisas que o senhor fez, mas eu acredito que tem algo também que o senhor pretendia fazer e não conseguiu realizar. O que mais frustrou o senhor durante o período que geriu o município de Brasília e de Minas? Você fala assim, esse poderia ser o meu grande legado na administração municipal e não consegui realizar. Bem, nesses 4 anos, como eu disse anteriormente, nós não tínhamos como planejar a administração, por causa da inflação que assolava o nosso país. Então nós tivemos que trabalhar praticamente com um fundo de participação, onde a gente tinha esse dinheiro, esse fundo de participação apenas para custear o município. Não dava, o que sobrava para investimento era em torno de R$50 mil, que não dava para a gente fazer quase nada. Mesmo assim, nós fizemos muita coisa. E o grande trunfo da administração, eu acho, que foi realmente a participação popular. Muita gente critica, fala que o povo participou muito, atrapalhou muito a administração, mas eu acredito eu que não. E como nós, em 89 a 92, criamos a administração participativa, hoje, em 2015, é o slogan do PT, uma administração participativa, onde o povo tem que ter voz. E acredito eu que todos participaram, de uma forma ou de outra. Se foi tudo dentro do que a gente esperava, acredito que não, porque não existe uma administração pública perfeita, uma gestão perfeita. Mas acredito que nós fizemos o que foi possível. Agora, o senhor foi considerado esse prefeito realmente um prefeito bom para o povo, né? E até o senhor falou aí que as pessoas até criticam que, de repente, as pessoas tenham participado demais da sua gestão. O senhor imagina que, de repente, tenha faltado naquela época uma gestão mais profissional? E o senhor acredita que com essa gestão do senhor, o senhor até chegou a prejudicar o município na época no crescimento, Paulo? Não acredito que o município foi prejudicado. Mas acredito que com a evolução das coisas, a administração vai mudando. Brasília de Minas é um município que cresceu realmente mais que todos os municípios do norte de Minas. Então a gestão acaba mudando de uma forma ou de outra. Hoje a administração pública tem que ser mais profissional, o prefeito tem que participar mais da gestão e tem que ter secretários à altura. Hoje você não tem como fazer uma administração em Brasília de Minas sozinho. Hoje todo mundo que participa da administração tem que ser pessoas confiáveis e que realmente queiram o bem do nosso município. Acredito que de 89 a 92 nós fizemos o possível, mas a gestão realmente mudou de lá para cá. O senhor falou que todos os problemas, cassação do Collor, também a questão da inflação, a gente sabe realmente que a inflação assolou bastante o país, e as regiões mais pobres, né, como o norte de Minas, aqui essa região de Brasília e de Minas, acaba sofrendo mais com os impactos da inflação, né? Mas o senhor acredita que a gestão, a máquina administrativa naquela época, ela também faltava um pouco mais de estrutura que poderia ajudar o prefeito a administrar bem? Em Brasília de Minas, nós tínhamos, se não me engano, 5 secretarias. Hoje nós temos o dobro. Nós não tínhamos uma secretaria de ação social. Então nós tínhamos que lidar diretamente com o povo. A estrutura de Brasília, no que se diz respeito às máquinas, nós tínhamos apenas 2 máquinas para trabalhar no município. Hoje nós temos 5 máquinas, 3 sendo novas. Acredito eu que com a diminuição do município, hoje nós temos a metade, são 1.305 km², e com o aumento de secretarias e o aumento da estrutura do município, realmente a gestão facilita mais a gestão
e o prefeito tem condições de dar uma assistência melhor ao município. Paulo Antônio, a gente está chegando ao final deste primeiro bloco. Quando voltarmos do intervalo, nós vamos falar sobre, na pré-entrevista com o senhor, a nossa produção apurou, o senhor falou sobre uma questão climática que aconteceu no ano de 1989, que prejudicou bastante o seu mandato, a sua gestão naquele ano, e aí até o final de 1992. Voltamos daqui a pouquinho com o programa Sala de Entrevista. Os nossos canais estão abertos aí para você mandar a sua pergunta. Hoje estamos iniciando aqui na Rádio Clube uma série de entrevistas com os ex-prefeitos da cidade de Brasília de Minas. E o primeiro entrevistado é o ex-prefeito Paulo Antônio Antunes Lima, que administrou a cidade de 1989 a 1992. Eu volto daqui a pouquinho com você. Continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM. Clube 1024. Em Brasília de Minas, distribuidora e copiadora Digital Center. Quando encontrar a equipe de promoção Clube 93 nas ruas, você já sabe, tem prêmios à vista. Blitz Club, movimentando a cidade, presenteando os ouvintes. E se o seu rádio estiver sintonizado em 93,9 quando for parado pela nossa equipe, você pode ganhar prêmios Blitz Club. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista, hoje recebendo Paulo Antônio. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E olha, as pessoas que estão nos mandando aí perguntas pelo WhatsApp, também pelos telefones, contatos aqui da Rádio Clube, pelo site também, se identifiquem, mandem o nome, inclusive você que já mandou pergunta pra gente, pode entrar aí no WhatsApp de novo e mandar o nome de quem é a pergunta pra gente fazer pro Paulo Antônio daqui a pouquinho. Paulo, sobre essas dificuldades que o senhor teve na gestão do município naquele período, o senhor citou pra gente também uma questão climática que foi, segundo o senhor, foi importante para que essa gestão não andasse da forma que o senhor desejaria. O que foi que aconteceu naquele período de 1989? Nós tivemos em 89 chuvas excessivas e o município não tinha uma estrutura adequada, as casas não eram bem estruturadas e houve muito desabamento. Nós tivemos que construir e reconstruir aproximadamente 680 casas. Isso mudou um pouco o planejamento nosso com relação aos 4 anos de administração. Mas, de uma certa forma também, foi importante porque nós conseguimos fazer os mutirões com a participação de todos os bairros de Brasília. E dessa forma conseguimos reformar essas casas durante os 4 anos. Além dessas casas, o que o senhor acha que fez de importante também para o município de Brasília de Minas naquele período? Bem, Fernando, nós temos várias obras, uma delas o Parque de Exposição, a Câmara Municipal, a lavanderia comunitária, a creche Fernando Dias, a creche Campo Azul, a creche de Luislândia, calçamos e asfaltamos vários bairros. E além de ampliar o saneamento básico do nosso município e também o abastecimento de água e de energia elétrica. Paulo, mesmo aquelas pessoas que são admiradoras do senhor, que seguem muito o senhor e seguem até hoje como político, amigo, relatam que o senhor não teve uma gestão de muito sucesso, que a gestão do senhor poderia ser melhor e não foi, e que inclusive o senhor teria deixado a prefeitura endividada na época. Isso aconteceu? Não. Quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos uma dívida imensa com relação ao INSS, Copasa, CEMIG, Telemig
E nós resolvemos todos esses problemas. Saneamos, foi o contrário, nós saneamos a prefeitura. Nós dividimos o INSS em 240 meses para pagamento, o que não vem ocorrendo hoje na administração, na administração atual. O Jair sabe disso. Ele vem pagando o INSS e tentando pagar também a previdência privada que foi criada em outra administração. Nós tínhamos, da forma que nós encontramos a prefeitura, quando nós assumimos, nós tínhamos 680 funcionários. Deixamos com 670 funcionários. Então, a prefeitura, nós não deixamos dívida. O prefeito que assumiu pode ser testemunha disso. Ele assumiu a prefeitura e continuou a administração tranquilamente, tanto que administrou mais 4 anos e foi prefeito durante 3 mandatos. Então, nós acreditamos que não houve isso, mas nós tínhamos, naquela época, como não acontece hoje, uma oposição sistemática. Eu acredito hoje que, com a evolução da política, isso vem acabando. A administração atual está se completando aí, no ano que vem, 8 anos, sem oposição. Ele pode planejar a administração com tranquilidade e acredito eu que nos seus 8 anos ele não terá também essa oposição que houve na época de 89 a 92. Agora o senhor faz parte dessa gestão atual, né? A gente não falou nisso aqui ainda, mas é importante lembrar. O senhor é o vice-prefeito, o atual vice-prefeito de Brasília de Minas, né? O senhor não acha que a gestão deveria andar mais, o município poderia andar mais atualmente? Bem, hoje, como antigamente, o vice-prefeito não tem função na administração pública, que é um erro. Desde que você faz parte de uma administração como vice-prefeito, eu acho que você tinha que ter função. Trocar ideias com o prefeito, e isso não acontece há muito tempo em Brasília de Minas. Não acho justo que o vice-prefeito tenha salário e não tenha participação na administração. E o que vem acontecendo hoje é isso. Como a gente não tem participação ativa na administração, você não pode opinar, você não pode participar, então fica muito... existe uma distância muito grande entre o prefeito e o vice-prefeito. Então é muito difícil você opinar sobre o que está certo e o que está errado. Talvez eu tenha um modo de pensar, o Jair tem outro modo de pensar, e como são pensamentos antagônicos, e eu não participo da administração como foi pregado na época, a gente fica muito difícil opinar o que está certo e o que está errado. Paulo Antônio, o senhor falou para a gente que, então, não deixou a prefeitura endividada, né, na época. Como o senhor falou, houve, na verdade, até mesmo um parcelamento de dívidas. Mas tem algo mais concreto que as pessoas falaram bastante para a gente, com relação ao sucateamento das máquinas na prefeitura na época. Dizem que quando o senhor saiu da prefeitura, que as máquinas estavam sucateadas e que o prefeito que assumiu depois do senhor teve até que contratar carrocinhas, essas carrocinhas de burro, para poder pegar o lixo da rua, que era muito lixo acumulado. Eu acho que, como milhares de ouvintes aqui que nos acompanham nesse momento, não foram testemunhas oculares disso aí, como a gente também não foi, mas o que o senhor fala para a gente sobre esses relatos? Eu acredito, Fernando, que a forma de fazer política ela mudou com o tempo. Hoje, quando você tem uma pessoa administrando o município, vamos falar sobre a administração atual, a gente tem que torcer para que dê certo. A gente tem que fazer críticas construtivas e não tentar denegrir a imagem do atual prefeito, que não vai resolver, não vai levar a nada. E o que acontecia antigamente era isso. A forma de fazer política era uma forma muito... Eu acredito que não vá se repetir, mas é uma política que não levava a nada. Era uma oposição sistemática em que a pessoa, ao invés de trazer críticas que fossem somar na administração, eles trabalhavam apenas para denegrir a imagem do administrador público.
Acredito eu que com a evolução da política essas coisas vêm mudando e após a saída do Jair, após a administração, que eu acredito eu que será uma gestão mais evoluída, porque cada vez mais ela vai evoluindo e a cultura do nosso povo, a cultura dos nossos políticos também vão mudando. Acredito que hoje o Brasil está dando um grande passo, está tendo a oportunidade de dar um grande passo para mudar isso aí. Nós estamos vendo problemas seríssimos no nosso país e no nosso... Mas a história existiu ou não? Isso daí da questão do lixo nas ruas ou o fechamento das máquinas? Isso não existiu. Existia... a limpeza pública sempre foi muito aquém daquilo que a gente queria fazer. Hoje, nós temos caminhões compactadores. Naquela época, nós não tínhamos, só tínhamos caçamba. Então, nunca teríamos como fazer uma coisa perfeita, como a população exige e merece. Mas você vê que hoje, com os caminhões compactadores, com caminhões caçambas novos, ainda a cidade não é totalmente limpa como a gente queria. O senhor falou para a gente que a cidade, na época do senhor, era 90% rede de esgoto e iluminação pública, né? E que hoje... E água, né? Ou melhor, 90% de rede de esgoto e água. E que isso não evoluiu dessa forma até hoje. A cidade tem crescido, mas não tem havido planejamento? Isso é uma realidade que vem acontecendo em quase todos os municípios do norte de Minas. As cidades estão crescendo sem planejamento, criando novos bairros sem estrutura. O que acontece? Se os bairros não têm estrutura, diminui essa porcentagem de que nós tínhamos nesse período de 89 a 92, que era praticamente 90% de infraestrutura. Hoje isso caiu para quase 70%, ou seja, está evoluindo, mas por falta de planejamento e porque a prefeitura também não tem as condições mínimas de fazer isso de uma só vez. Se continuar criando bairros sem planejar, sem que a prefeitura tenha conhecimento disso, eu acredito que nós vamos ter uma cidade como Montes Claros, com 180 bairros sem infraestrutura, e o Brasil de Minas está caminhando para isso. Eu acho que está na hora de parar, dar um tempo e criar, e todo bairro que for criado daqui para frente tem que ter infraestrutura. Paulo, as questões políticas são muito complexas e tudo que a gente fala aqui tem diversos pensamentos, as pessoas fazem diversos comentários com relação a tudo, e muitas pessoas falam que o senhor fez uma administração ruim, outros acreditam que o senhor fez uma administração boa. E o senhor? O que o senhor acha da administração do senhor naquele período? Para o senhor, a sua administração foi boa? Eu acredito que nós, nos 4 anos que nós administramos o município, nós tivemos sucesso. Brasília estava em um período turbulento, político muito turbulento, e a gente tentou amenizar isso com a participação do povo, das pessoas, colocando pessoas idôneas nas secretarias. E acredito eu que nesses 4 anos nós fizemos muito para Brasília. Não foi uma má gestão, mas também não foi uma administração que eu gostaria de ter realizado. Que todas as administrações têm seus problemas, nós tivemos muitos problemas, mas pela experiência que nós tínhamos e pelo momento político e econômico do país, Brasília teve um momento, acho, adequado. A extensão geográfica do município de Brasília de Minas naquela época era muito maior também, né? O senhor acredita que isso também tenha sido um fator dificultador da gestão naquele período? É bem lembrado, Fernando. Brasília de Minas, o município tinha 2.600 km². Hoje nós temos 1.305 km². Então nós temos a metade, com a emancipação de Japonval, Nova Minda, Luislândia e Campo Azul. Então acredito eu que quem administrou um município desse tamanho teve problemas mais sérios. Hoje, Brasília concentrou praticamente sua estrutura dentro da sede do município.
facilitou a administração, mas tem os problemas que advêm da época, como estamos passando hoje com a corrupção, falta de planejamento, falta de gestão. A economia é um caos no país que reflete no município também. Como que o senhor deixou as estradas quando o senhor saiu do poder público? Nós, em 4 anos, nós fizemos todas as estradas, sem exceção, com 2 máquinas. E os prefeitos que vieram depois também fizeram. E hoje Brasília tem uma frota bem estruturada e acredito eu que a próxima administração vai receber essas máquinas e tem condições de fazer um trabalho muito bom. Paulo, estamos chegando ao final deste segundo bloco. Daqui a pouquinho voltamos com o programa Sala de Entrevista. No próximo bloco eu quero que o senhor fale para a gente sobre as diferenças das gestões passadas e de gestões atuais. Quais as dificuldades que tinham os prefeitos da sua época e outros prefeitos e os prefeitos de hoje em dia para gerir as máquinas administrativas, gerir as prefeituras por este país. Voltamos daqui a pouquinho também com as perguntas dos ouvintes aqui na Rádio Clube. Esse é o programa Sala de Entrevista, começando hoje uma série de entrevistas com os ex-prefeitos da cidade. O nosso primeiro entrevistado é Paulo Antônio Antunes Lima. Eu volto já já. Com a gente, Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. De segunda a sábado às 8 da noite tem o Night Club. muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje recebendo Paulo Antônio. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, neste último bloco do Sala de Entrevista com Paulo Antônio, nós vamos perguntar aqui para o ex-prefeito sobre as diferenças das gestões passadas e das de hoje. O que o senhor acha, Paulo, que tinha de diferente, que dificultava as gestões ou que poderia ser melhor no passado e das gestões atuais? O que dificulta hoje e o que pode ser melhor para o gestor? Fernando, nós tivemos de 89 a 92 outros prefeitos que vieram depois da minha administração. Se você for rever todas elas, você vai ver que cada administração tem suas particularidades. Hoje, a facilidade do acesso aos convênios, aos programas sociais, é muito mais, esse acesso para a administração pública é muito mais fácil. Você vê que nós temos aí em torno de mais de 25 programas sociais em Brasília de Minas. Tivemos inúmeras obras que já vem tentando acabar, que são convênios, como a Escola Técnica, que foi adiada para 2019, que eu acho que é um trunfo para Brasília de Minas. E a gente nota que cada administração ela vai evoluindo mais. Isso vem se envolvendo junto com a cidade. Brasília hoje não admite mais uma administração amadora. O administrador público tem que ter uma visão mais ampla. E todas as pessoas que forem contribuir para o desenvolvimento do nosso município têm que se dedicar mais. Nós não podemos pensar apenas no poder, pelo poder. Nós temos que candidatar, qualquer pessoa que candidatar a prefeito de Brasília de Minas tem que ter essa concepção de uma administração mais ampla, uma administração voltada realmente para o município, para o desenvolvimento do nosso município. Agora, Paulo, com relação à gestão municipal, o presidente Lula, ele pregou muito, desde o primeiro mandato dele, a questão da gestão participativa. Os prefeitos e discípulos do Lula, os prefeitos do PT, os governadores do PT,
sempre também pregaram essa gestão participativa, inclusive aqui em Brasília de Minas. Mas o que a gente nota é que a gestão participativa, ela não tem acontecido muito no Brasil. E o senhor falou que na época do senhor teve muita participação da população. O senhor acha que a gestão participativa, ela prejudica o prefeito na administração municipal? Fernando, a administração como um todo, quando tem a participação popular, eu acho que ela facilita mais. Quando o Lula fala na administração participativa, ele fala também do orçamento participativo, de uma gestão mais participativa, ele prega a participação popular, onde o povo determina o que vai ser feito nos bairros, o que vai ser feito na zona rural, nos distritos, de um modo geral. Eu acho que isso facilita para o administrador público, não pode prejudicar. Porque se o povo escolhe o que ele quer e você aplica o dinheiro naquilo que o povo quer, naturalmente que a administração fica mais fácil. Acredito eu que é uma ideia viável, mas com a evolução da administração, das gestões, isso foi dificultando mais. E se não deu certo, não é porque a ideia é ruim, é porque os gestores, de um modo geral, não deram muito valor a essa ideia. E o que a gente viu nos últimos anos é exatamente o contrário, né? Se fala muito em gestão participativa e um povo ajudar o prefeito a gerir o município, mas os prefeitos eles têm distanciado um pouquinho da população. Até mesmo a questão do atendimento no gabinete do prefeito, isso não está acontecendo muito mais em muitas prefeituras. O que o senhor acha disso, desse afastamento dos prefeitos do público? Eu acredito que, com o tempo, com a evolução da administração e com o crescimento das cidades, isso vai diminuindo. Você vai distribuindo esse contato com as secretarias e esse contato direto do prefeito com o povo realmente tem diminuído. Isso é devido ao problema do próprio crescimento do município e das atividades do prefeito, que tem que viajar muito, tem que buscar muitas coisas, principalmente de uma cidade dependente do fundo de participação. Hoje, qualquer administrador público que venha administrar Brasília de Minas, ele tem que preocupar diretamente com a geração de empregos. O Ildefonso, vamos para as perguntas dos ouvintes agora. O Ildefonso de Riacho do Meio, ele está perguntando ao senhor se o senhor lembra da crise no fundo de participação que teve na época do seu governo, que chegou a reduzir a 60%. Foi bem lembrado, Ildefonso, mas que quando nós falamos em inflação, é exatamente isso. Quando você tem inflação, o poder de compra reduz. E o que aconteceu nos municípios foi isso. Com o aumento da inflação, diminuiu-se também o fundo de participação. Você não tinha como planejar. Tem a pergunta aqui do Joãozinho Torresmo. Ele quer saber se o senhor será candidato a prefeito. E uma correção que o senhor falou sobre Nova Minda, que emancipou, mas lá é distrito ainda. O senhor falou sobre isso? Não, falei sobre emancipação. É porque eu considero o seguinte, que Nova Minda era distrito de Brasília de Minas, hoje é distrito de Japonvar. Então, emancipou junto com o Japonvar. Faz parte de Japonvar, não faz parte mais do município de Brasília. Bem corrigido para o Joãozinho, que é um distrito, mas distrito de Japonvar. Não é cidade, mas emancipou-se do nosso município. Tem muitas perguntas chegando aqui, mas são perguntas mais voltadas até mesmo para a administração pública atual, para o prefeito atual. Quero lembrar aos nossos ouvintes que o prefeito atual já foi convidado por meio da assessoria de comunicação dele, também ele já está ciente disso, já foi convidado para uma entrevista aqui, e logo após a série de entrevistas com os ex-prefeitos que acontecem agora em agosto, a gente pretende trazer
o prefeito de Brasília de Minas para uma entrevista aqui na Rádio Clube, no programa Sala de Entrevista. Tem mais uma pergunta? Paulo Antônio, você como ex-prefeito e atual vice-prefeito, qual a diferença que você vê nessa administração? E o que você acha que ainda pode ser feito para a população? Como eu disse anteriormente, cada administração tem suas dificuldades e tem suas particularidades. Jair ainda tem 2 anos, 1 ano e meio para administrar o município. Com certeza, ainda tem algumas coisas que ele poderá fazer. Mas acredito eu que o grande trunfo da administração de Jair seria a escola técnica. Como não será concretizada no seu mandato, será concretizada em outro mandato, que nós não sabemos quem será o próximo administrador de Brasília. Independente disso, se vai ser no mandato de Jair ou outro mandato, vai ser uma obra que será marcante para o nosso município. O Cafulitro também pergunta se o senhor vai se candidatar a prefeito aqui em Brasília de Minas no futuro. Bem, eu ainda pretendo ser candidato em Brasília de Minas. Logicamente que aos 60 anos, maduro, e só serei candidato dentro de uma lógica política. Não vou sair para a aventura, mas acredito eu que dentro dos nomes que estão pleiteando a administração do município, eu acho que meu nome será bem visto também. Tem muita gente mandando perguntas relacionadas a outros ex-prefeitos, relacionadas também à gestão pública municipal atual. Como eu já falei, o prefeito atual foi convidado e estará aqui futuramente com a gente. E os outros ex-prefeitos que já foram convidados estarão aqui ao vivo com a gente nos estúdios da Rádio Clube. Aí sim a gente faz essas perguntas dessas pessoas que estão nos mandando agora. O Éder, do bairro Dona Nicinha, ele pergunta qual a força que os prefeitos e os ex-prefeitos e os vices, na verdade, os ex não, qual a força que os prefeitos e os vice-prefeitos podem ter para trazer luz para loteamentos, como é o caso do bairro Dona Nicinha, que não possui nenhum posto de saúde e precisa também de iluminação pública. Quando nós falamos anteriormente da criação de bairros, eu acho que eu fui bem claro. Nós não podemos criar mais em Brasília de Minas bairros sem uma infraestrutura adequada. Quando você fala em água, luz, esgoto, calçamento, meio-fio, tudo isso é obrigação do dono do loteamento. Isso é lei federal. Então, daqui para frente, todo administrador público, a próxima administração em Brasília tem que estar muito atenta para esse tipo de coisa. Ao aprovar um loteamento, só poderemos aprovar loteamentos que já tiver o compromisso de entregar essa infraestrutura pronta, para facilitar para a administração. Paulo, como o senhor vê o desenvolvimento de Brasília de Minas, daquele ano que o senhor foi prefeito, 1989, até hoje? O senhor acredita que Brasília de Minas, nesse longo período, ela tenha desenvolvido de uma forma satisfatória ou poderia ter desenvolvido mais e melhor de acordo à atuação mais efetiva dos ex-prefeitos e também da atual gestão? Dentro do nosso conceito atual, Brasília de Minas foi a cidade que mais cresceu no norte de Minas. Vem se desenvolvendo dentro de um padrão normal. Acredito eu que a nova visão administrativa trará mais desenvolvimento para Brasília de Minas. Mas, nesses 25 anos, Brasília desenvolveu, cresceu, e acredito eu que todos os prefeitos que passaram por Brasília fizeram algo que ajudasse no crescimento do nosso município. Paulo, tem a pergunta aqui da Cássia. A Cássia faz a pergunta para o senhor.
Cadê a pergunta da Cássia? Está aqui no nosso WhatsApp. Luther, encaminha de novo aí a pergunta da Cássia, por favor, para a gente fazer, que estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas a gente queria só saber do senhor, que estava aqui na nossa pergunta da nossa produção, quais as pretensões políticas do senhor futuras, porque alguns ouvintes perguntaram se o senhor vai ser candidato a prefeito, se o senhor vai ser candidato a algum cargo eletivo. O senhor não respondeu de uma forma mais concreta para a gente. Então, essa é a pergunta da produção da Rádio Clube. Quais as pretensões políticas futuras do senhor? Eu ainda pretendo ser candidato a prefeito de Brasília de Minas. Seria na próxima eleição? Na próxima eleição, 2016. Conseguiu Eu quero deixar bem claro que é uma pretensão minha, mas que não é uma coisa que eu não possa mudar de ideia. Acredito que nós temos bons nomes em Brasília de Minas. Hoje, acredito eu que nós temos condições de fazer uma administração bem mais eficiente, com a experiência que nós temos e com a participação, óbvio, de todas as pessoas que irão compor o nosso quadro da administração. Portanto, eu pretendo ser candidato. Vamos ver no ano que vem o que isso vai dar. Além das eleições que o senhor, além da eleição que o senhor foi vitorioso em 1989, quantas eleições que o senhor participou mais, como candidato a prefeito e como vice-prefeito? E quais o senhor teve êxito e quais que não? Eu participei apenas de mais uma eleição para prefeito e 2 eleições para deputado estadual. Não tive sucesso em nenhuma delas. Apenas agora como vice-prefeito, como por achar com o Jair, que eu sou o vice-prefeito atual. O senhor teve uma participação também como ex-prefeito que não teve êxito? Ou só uma eleição? Nenhuma eleição, né? Uhum. A Cássia, ela pergunta o seguinte, ela fala que grande parte de votos, quando o senhor une com um candidato para uma eleição, que o senhor leva uma parcela grande de votos. Ela fala aqui, lembrando que grande parte dos votos da atual administração foi através também do senhor. O senhor acredita, Paulo, que esse percentual de votos que o senhor teve no passado, que eles ainda continuam, ou que o senhor tem perdido muitos votos durante todos os longos anos aí da sua história política? Acredito que com o tempo as coisas não acontecem como a gente quer. O tempo vai apagando algumas coisas, algumas marcas, isso é óbvio. Mas nós participamos ativamente da última eleição. Acredito eu que conseguimos compor bem a chapa, ajudamos na eleição do atual prefeito, e o único erro que eu vejo nisso é exatamente o que Cássio está falando. Não vejo como o vice-prefeito não participar da administração, já que ele compõe uma chapa e ajuda muito na eleição do prefeito. Acredito que isso tem que mudar. Se não for através de um bom senso, que seja através de lei, de uma lei federal, que o vice-prefeito tem que participar ativamente da administração do prefeito. Agora, falando sobre Brasília de Minas, o que houve então? Que vocês participaram de uma campanha política juntos, fizeram promessas juntos, tiveram objetivos juntos, e após a eleição isso não acontece. Não tem participação do senhor na gestão municipal. O senhor e o Jair brigaram? Não, não houve briga. Isso é um problema cultural. Todos acham que o vice-prefeito só pode atuar se faltar o prefeito. Ou seja, eu sou vice-prefeito de Jair. Aí o Jair desistiu, foi cassado, eu tenho que participar. Aí sim, eu vou ser prefeito, eu posso participar da administração. Mas não é bem assim. Eu acredito que o que for discutido numa campanha tem que ser colocado em prática durante a administração. E não foi isso que aconteceu. O Jair tem o mesmo pensamento de outros administradores anteriores. Eu acho que isso tem que evoluir. As próximas administrações, ao compor a chapa, tem que ser bem claro com relação à participação do vice-prefeito
para que troque ideias e ajude na administração. Estamos chegando ao final do nosso sala de entrevista desta segunda-feira. Paulo Antônio, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui ao nosso programa, abrindo a nossa série especial com os ex-prefeitos, uma série que eu acredito que está tendo aí milhares de ouvintes em toda Brasília de Minas e região, e também no Brasil e no mundo, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo. Sua entrevista foi muito interessante, acredito que os brasilienses acompanharam com muito prazer esse primeiro dia do nosso programa especial com os ex-prefeitos. Fernando, eu que agradeço a oportunidade e quero dizer a todos vocês que é uma iniciativa muito válida. Acredito que todos os ex-prefeitos e prefeitos que participarem colocarão para os brasileiros o que eles pensam de tudo isso que está acontecendo e de bom grado, de coração, eu quero dizer a vocês que foi oportuno esse programa e que vocês tenham sucesso e novas ideias na Rádio Clube de Brasília de Minas. Ok, Paulo, muito obrigado pela entrevista. Tenha um bom dia. O programa Sala de Entrevista volta na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, na minha companhia, e você terá aqui mais uma entrevista especial. Acredito que a população de Brasília de Minas esteja acompanhando com muito prazer essa série com os ex-prefeitos da cidade de Brasília de Minas. Um bom dia para você, uma ótima segunda. Eu volto segunda que vem, às 10 da manhã. Até lá. Valeu! Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Fale com a Clube 3231-1444 9913-3993. Pelo WhatsApp 9219-0942. Se ligue, Clube FM, faz bem ouvir. Clube FM. Loja 4 Estações e Silvana Confecções, juntas para melhor servir. E a hora certa. Clube FM 11:06.